Fala, faminto! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Delivery 7K. Aqui nesse canal a gente discute estratégias, passo a passo, dicas de como você pode faturar 3 vezes mais aí com o seu delivery ou restaurante, com um detalhe, faminto, sem depender de nenhum tipo de aplicativo. Você já sabe disso, né? É isso que a gente trata aqui nesse canal. Então vem comigo e no nosso encontro de hoje a gente vai falar sobre Instagram de sucesso para delivery. Então tudo que você tem de dúvida, como funciona, como não funciona, o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado no meu Instagram, tudo que você tem de dúvida a gente vai responder ao longo desse vídeo. Tá certo, faminto? Então pega aí papel, caneta, água, café, senta aí, se acomoda, toca a vinheta que a gente vai começar o vídeo. Maravilha, faminto. Então, para a gente começar a esquentar os tambores, né? Para entender como utilizar essa ferramenta que é o Instagram em um formato realmente profissional para aumentar as vendas do meu delivery, para faturar 3 vezes mais com o meu restaurante, vamos entender primeiro do que se trata o Instagram. Como que ele ajuda a gente com o nosso empreendimento, né? Qual é a importância do Instagram para o nosso negócio? Então a primeira coisa que você tem que entender, faminto, que o Instagram é o seguinte: diferente desses aplicativos de pedido aí, desses marketplaces, né, que você sabe qual é o que eu tô falando, diferente deles, que para você conseguir fazer uma venda, você precisa disputar uma posição lá naquela listinha, né, que aparece de recomendação dentro do aplicativo. Ele é aquele formato de vitrine extremamente competitivo, onde todo mundo fica disputando um espaço, né, procurando uma migalha para conseguir aparecer para o cliente final. Então, diferente desse formato de vitrine que você não tem foco, você não tem prioridade, não tem nada, né? Além disso, paga uma taxa altíssima para esses aplicativos. Diferente de tudo isso, o seu Instagram, faminto, o foco todo é em você. A prioridade toda é você, é o seu delivery, é o seu restaurante. O cliente, quando entra no seu Instagram, ele só tem você lá. É o que a gente chama de cartão de visitas. O seu Instagram é o cartão de visitas, é o que acolhe o cliente, né? Então a gente precisa trabalhar com essa ferramenta com um formato realmente profissional. Porque tem uma frase, né, um bordão que a gente repete com frequência aqui dentro do Delivery 7K, que é o seguinte: você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Anota isso daí, faminto. Você não vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. A primeira impressão que você gerar em clientes, principalmente clientes novos que vão aparecer através da internet, é essa impressão que você vai causar e é a que vai ficar para esse cliente. Então, óbvio que a gente quer causar, quer gerar a melhor impressão possível. E como que a gente trabalha com essa ferramenta, então? É isso que a gente vai ver aqui, o passo a passo, para você não perder nada, não perder cliente e não deixar dinheiro na mesa. E para você não deixar dinheiro na mesa, você tem que entender que para trabalhar com o Instagram, qual é a finalidade dele? Por que você trabalha com ele? Você precisa, né, aprender a gerar desejo com o Instagram. Como que você gera desejo de uma forma digital ali no seu cliente? Você precisa aprender a se conectar com esse cliente, gerar uma proximidade, criar autoridade na cabeça dele. Tudo isso é possível através do Instagram. E aí, falar de Instagram é algo muito palpável pra gente. Por quê? Porque todo dia a gente, quando mexe no celular, em algum momento do dia, a gente abre o Instagram, dá uma olhadinha nas fotos. É uma ferramenta que a gente tem muita familiaridade, né, em utilizar essa ferramenta. Só que acontece um paradoxo, faminto, porque ao mesmo tempo que a gente mexe todo dia nessa plataforma, tem familiaridade com essa plataforma, o paradoxo é: quando é a hora de utilizar essa ferramenta num formato realmente profissional para conseguir fazer vendas, conseguir fazer dinheiro através do Instagram, parece que dá um branco, dá uma tela azul. Por quê? Muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo aqui, faminto, você já tentou utilizar o Instagram,
né? Não conseguiu fazer vendas, ou pior, já tentou fazer vendas de alguma forma, mas não deu certo, se frustrou, procurou na internet, em um vídeo, em outro vídeo, como fazer para trabalhar com o Instagram no formato profissional, aplicou no seu Instagram, não deu certo, e aí você decidiu em algum momento parar com isso, falando, não, eu acho que o Instagram não dá certo não. Então eu vou deixar, vou abandonar ele e vou continuar trabalhando com essas plataformas de marketplace, porque é mais cômodo e lá pinga algumas vendas pelo menos, né? E eu entendo que isso aconteça com você aí, faminto, né? Imagino que aconteça, né? Eu tô chutando aqui. E aí, esse tabu do Instagram, ele vai um pouquinho mais além. Por quê? Além de a gente ter familiaridade com a plataforma, além de a gente mexer nessa plataforma o tempo todo, eu acredito, né, que o grande vilão que faz com que a gente não consiga vender pelo Instagram, por essa plataforma, é justamente a quantidade de informações que você encontra na internet. Então, a quantidade de informação, ao invés de te ajudar, ela está te desinformando. A quantidade de informação, ela deixa você totalmente desinformado. Por quê? Em um canal do YouTube é um falando uma coisa, em outro canal é outra coisa, num canal do Instagram o outro dando uma outra dica, e aí às vezes você entra numa conta de joias, por exemplo, alguém que teve sucesso dentro do Instagram vendendo joias, e aí dá algumas dicas de venda, você tenta aplicar aquela dica que aquela pessoa deu no seu Instagram. Mas percebe que não vai dar certo isso, faminto? A pessoa vende joia. É um nicho completamente diferente, é um público completamente diferente. Se você pega aquela dica que deu certo para aquela determinada pessoa e aplica no seu delivery, aplica no seu restaurante, qual é a chance disso daqui dar certo? Qual é a chance disso funcionar? Fala para mim, faminto. Então, a chance é praticamente zero, né? E aí, o que a gente faz aqui no canal do Delivery 7K é exatamente o oposto. Eu já tenho uma bagagem de há anos trabalhando com marketing digital, voltado para delivery, voltado para a área de alimentação, para a área de restaurante, trabalhando junto com os meus pais, aprendendo no campo de batalha o que dá certo, o que não dá certo. E aí a ideia é pegar esse conhecimento do campo de batalha, que já está ali, ó, dentro de uma mineração, você pega aquele potinho de terra, e aí você peneira aquela terra e sobra o ouro. É exatamente o que a gente traz aqui dentro do canal. Já traz o ouro prontinho para você. É só você lapidar, faminto. Então, é esse conteúdo que a gente está trazendo aqui hoje para você aplicar no seu Instagram. Conteúdo do campo de batalha voltado para a área de alimentação, delivery e restaurante. Tá certo? Então, já deixa o seu like, comenta aqui qual é a dificuldade que você tem com o seu Instagram, o que você já tentou fazer que não deu certo, né? O que você já tentou aplicar aí. Independente, deixa aqui o seu comentário, a gente vai analisar comentário um por um, inclusive se for algum comentário pertinente a gente produz um vídeo só para responder ele, tá? Então curte aqui, comenta, compartilha esse vídeo com outro faminto, né? Essas dicas que a gente dá aqui e não esquece de se inscrever no canal, faminto. Então bora lá, faminto. Agora a gente vai falar sobre os 5 pilares para transformar o seu Instagram aí do seu delivery, do seu restaurante em um Instagram de sucesso, para você conseguir transformar seguidores digitais em clientes reais, para você conseguir transformar esses seguidores, essas pessoas que só acompanham, em vendas, em clientes fidelizados. A partir disso, né, o Instagram ele é a principal ferramenta que a gente utiliza para você conseguir alcançar esse faturamento de 3 vezes mais do que você fatura hoje, sem depender dos aplicativos de pedido. Então, lembrando, faminto, a gente está tirando esses aplicativos de pedido da jogada e aí a gente precisa de uma ferramenta poderosa para fazer vendas e também fazer esse relacionamento com o cliente. E essa ferramenta vão ser as nossas redes sociais. E eu tenho certeza, faminto, que esse vídeo aqui ele vai ser transformador no formato com que você usa o seu Instagram aí no seu delivery ou restaurante hoje em dia. Cada uma das dicas que a gente vai trazer aqui. Tá certo? Então, vamos lá para esses 5 pilares para transformar o seu Instagram num Instagram de sucesso. Vamos lá. Aqui eu vou compartilhar a tela com você em alguns momentos para mostrar um exemplo e um contra-exemplo de algo que eu julgo como sendo algo que não vai trazer resultado
E aí, esse algo que não traz resultado, por incrível que pareça, muitos deliveries acabam trabalhando nesse formato. E eu vou mostrar para você também o formato correto. O que eu julgo ser um formato que traz resultado, que é o formato que traz resultado, inclusive, para os nossos alunos. Tá? Então, eu vou te mostrar aí a caixa preta por trás do Instagram. Antes de falar desses pilares ainda, Faminto, o que é importante você fazer? Um paralelo aqui. Vamos supor que você tenha aí um delivery ou um restaurante com um espaço físico. Então você tem aí um espaço onde você abre todos os dias, atende os seus clientes, né, durante um determinado tempo e depois você fecha. Agora me responde, Faminto. Antes de você abrir esse espaço físico, esse restaurante, esse delivery, o que acontece? Você abre esse espaço quando ele está totalmente sujo, desarrumado, bagunçado, ou antes de você abrir esse espaço, você limpa ele, deixa ele bem limpinho, deixa organizado, as mesas no lugar, pronto para receber os seus clientes. É óbvio que a resposta vai ser a resposta 2. Você organiza a casa antes do seu cliente chegar, certo? Então, agora me diz, por que a gente não faz, ou por que a tendência é que a gente não faça isso com o nosso Instagram? Porque o seu Instagram, Faminto, já anota aí, o seu Instagram é o seu restaurante digital. O seu restaurante digital onde você vai receber o seu cliente, assim como você receberia o seu cliente em um espaço físico, você vai receber o seu cliente no seu espaço digital. E para receber o seu cliente nesse espaço digital, você precisa ter a casa organizada. Você precisa limpar, você precisa deixar as mesas organizadas e prontas para quando esse cliente chegar, ele se sentir o mais confortável possível em consumir aí no seu restaurante digital. Esse é o papel do Instagram, um dos papéis, né? Mas esse é um dos principais papéis do Instagram. E o que eu vejo muita gente fazendo, muitos donos de delivery, muitos donos de restaurante, é não organizando a casa, né? Abre a porta do restaurante digital completamente desorganizado, sujo, bagunçado. E qual é a chance desse restaurante prosperar? É difícil, não vai acontecer. A gente gosta de chegar no lugar e tá tudo limpo, organizado. É isso que a gente vai fazer aqui com o Instagram. Então, quais são esses 5 pilares que a gente vai trabalhar ao longo desse vídeo? O primeiro pilar que eu quero mostrar aqui para você, Faminto, é o pilar do nome no seu Instagram. Parece algo simples, mas é o simples que precisa ser dito. É o óbvio que precisa ser dito. Então a gente não vai deixar de falar o óbvio também. Então, Faminto, ó, tá passando em cada um dos lados da tela o que eu falei que é o exemplo e o contra-exemplo. A gente vai fazer isso ao longo de todo o vídeo, tá? E o primeiro ponto que a gente está analisando aqui é o nome. Qual é o erro mais comum ou os erros mais comuns que você talvez cometa ou não cometa, né? Espero que não cometa esses erros com o nome aí do seu Instagram. Primeiro, qual é a importância do nome? Ele tem que ser um nome de fácil assimilação. A pessoa, ao escutar esse nome, ela já tem que gravar, porque muitas vezes ela às vezes não está com celular, está com pressa, né? E aquilo precisa gravar nela para depois ela procurar. Ou outras pessoas, quando forem indicar o seu delivery, então você já tem um cliente e ele vai indicar o seu delivery para alguém. Precisa ser um nome fácil. E o erro comum que eu vejo acontecer, alguns nomes que são ou muito longos, ou nomes que têm alguns caracteres muito difíceis, né? Arroba, muito tracinho, muito número no meio, muita coisa ali dificultando a parte para a pessoa indicar, procurar ou entender. Então, nomes muito compridos, nomes com muitos caracteres, nomes de difícil assimilação, tudo isso joga contra o seu Instagram. A ideia aqui é a gente trabalhar no formato correto. O que seria o formato correto? Aqui a gente está vendo esses dois exemplos. De um lado, você está vendo um nome que tem alguns caracteres que dificulta você entender como que funciona a hamburgueria, né? Por mais que a hamburgueria tenha um nome ali, tem alguns caracteres que não soam legais. E de outro lado, você tem os caracteres da hamburgueria que fica mais simples, é curto, é fácil de memorizar. Então,
procure trabalhar aí no seu Instagram com nomes mais curtos, nomes sucintos, nomes fáceis de serem lembrados, tá? Esse é o primeiro ponto, que é o ponto óbvio, que é o óbvio que precisa ser dito, tá certo? Então, dada a importância do nome, por isso que a gente destinou um tempinho aqui para falar dela. Agora, o segundo pilar, Faminto, que a gente vai tratar aqui, é o pilar da imagem de perfil. Você está vendo aqui a imagem de perfil desses dois Instagrams que a gente está trazendo como exemplo e contra-exemplo. Então, o segundo ponto que a gente vai tratar são sobre as imagens de perfil. O que é importante você saber sobre a imagem de perfil? Essa imagem de perfil, ela é responsável por alguns gatilhos que você vai acionar aí para o seu cliente. Quais são esses gatilhos que você vai acionar? Você vai acionar um gatilho de autoridade. Então, mostrar a autoridade do seu delivery, a autoridade do seu restaurante, para aquele cliente se sentir confortável em pedir com você. A autoridade. Você vai ativar também o gatilho da conexão. Então, não pode ser alguma coisa que... eu quero comprar alguma coisa gostosa, saborosa, mas aí tem um Instagram com um logo todo robusto, sofisticado. Aí eu já olho aquele Instagram e falo, nossa, isso daqui deve ser muito caro. Eu acho que eu nem vou entrar nesse perfil, vou procurar outra coisa. Então, você precisa gerar essa conexão com esse cliente. E qual é o erro comum que a gente vê acontecer? E, inclusive, a gente faz análises aqui com os nossos alunos, né? A gente tem uma sessão de mentoria. E dentro dessa sessão de mentoria, eu diria que cerca de 80 a 90% dos nossos alunos cometem esse mesmo erro. E qual é esse erro, Faminto? É utilizar aí na sua foto de perfil, ao invés de utilizar fotos com o seu rosto aparecendo, e eu vou falar o porquê que isso é importante, mas foto aparecendo com o seu rosto, mostrando autoridade, você uniformizado, às vezes com uma doma, ou com aquele chapeuzinho, né, de cozinheiro, ou com um avental bacana, enfim, uma foto que transmita essa autoridade. A grande maioria das pessoas, incluindo os nossos alunos, agora eles não cometem mais esse erro, né, depois da sessão de mentoria, mas a maioria das pessoas que trabalham com delivery, trabalham com restaurante, colocam na foto de perfil o logo do empreendimento, o logo do negócio. E aí você deve estar se perguntando, fala, ô Blanco, mas por que eu não posso usar o logo? Né? Por que eu devo tirar o logo e colocar uma foto minha ali no meu perfil do Instagram? E a resposta é muito simples, Faminto. Lembra dos gatilhos que eu falei que a gente vai acionar, não só com a foto do seu perfil, mas ao longo do seu Instagram inteiro? Quando você coloca a imagem do seu logo lá, você não está gerando conexão. Então, já anota aí, Faminto. Pessoas se conectam com pessoas. Talvez você já tenha escutado isso em algum lugar, em algum momento, mas é muito real isso. Pessoas se conectam com pessoas. E por trás de qualquer empreendimento, do delivery, do restaurante que você tenha, o seu cliente sabe que tem alguém por trás disso. Sabe que tem uma pessoa que idealizou aquele empreendimento, aquele delivery, aquele restaurante. Tem alguém por trás dessa ideia, por trás dessa estrutura. E as pessoas gostam de se conectar com pessoas. Quando você coloca lá a sua foto de perfil, uma foto grande, né? Não aquela foto afastada, com uma cabecinha pequenininha. Não, uma foto próxima, uma foto onde você realmente está aparecendo. A pessoa, o seu cliente, vai se conectar com a pessoa que é o dono do empreendimento, no caso você, Faminto. Então, se você trabalha com sobremesa, com bolos, doces, poxa, coloca uma foto com uma doma, com... Mozão, como que é aquele negócio de fazer, de misturar o bolo? Fouet. Fouet. Coloca lá o fouet, você com uma foto com o fouet aparecendo. Se você trabalha com hambúrguer, coloca lá um avental bacana, tira uma foto e coloca você. Tira esse logo, coloca você. Você vai ver que vai fazer uma baita de uma diferença. Aqui a gente está trazendo pontos de ajustes, né? Alguns pontos cegos, outros pontos de ajuste. E essa é uma dica para você, Faminto. Troca a foto aí do logo que você tem aí no seu delivery, que eu imagino que tenha, no seu Instagram, e coloca a sua foto, né? Uma foto bem trabalhada, bem elaborada.
tá certo? Então esse é o nosso segundo pilar. Olha como tá aparecendo aqui, né? Colocando como exemplo o que eu julgo ser um Instagram que não vai trazer resultado e o que eu julgo que é um Instagram que vai trazer resultado, né? Tá aparecendo aqui para você uma foto próxima e a foto de um logotipo, tá certo? Então, passados esses dois pilares, faminto, agora a gente já começa a aprofundar um pouco mais, tá? Então, esses dois primeiros pilares, eles eram mais comuns, vamos dizer assim. É o nome e a foto. Agora a gente começa a entrar na parte da biografia, da sua bio. O que é a bio? A bio é esse textinho que fica aí embaixo da sua foto. Tá vendo aí o textinho? Então, essa é o que a gente chama de bio, ou biografia, tá certo? Qual a importância da bio para o seu Instagram? Primeiro você tem que saber por que ela é importante e depois como trabalhar com ela. Então, qual a importância da bio para o seu Instagram? Lembra que a gente comentou que o seu Instagram ele é o seu restaurante digital? Então a gente vai fazer analogias com o restaurante. A biografia ela é como se fosse a fachada do seu restaurante. A biografia é a sua fachada digital. É lá que a pessoa vai saber o que você oferece, quais são os seus diferenciais, né? O que você oferece de tempero diferente, se tem alguma particularidade que só o seu delivery tem, que nenhum outro delivery do bairro tem. É ali que o seu cliente vai conseguir identificar isso aí no seu delivery. Então é o primeiro contato que ele vai ter. Imagina sempre uma pessoa que está chegando no seu Instagram pela primeira vez. Ela ainda não te conhece, ela não pediu de você em nenhum momento. Então, no formato incorreto, né, você não traz nenhum tipo de informação adicional. Você coloca ali uma frase bem superficial e já coloca o endereço para a pessoa pedir com você, caso você tenha um local físico, tá? E eu não estou falando que o endereço é errado, mas você percebe que essa parte da bio, que é um local, um lugar onde você tem essa oportunidade de conversar, ter um primeiro diálogo, né, a sua fachada com o seu cliente, você simplesmente não utiliza. Na verdade, você subutiliza. Você deixa espaços lá que você poderia utilizar de forma estratégica. Lembra o que a gente está falando aqui sobre o Instagram? É utilizar ele num formato estratégico. Você acaba subutilizando esse espaço. Então, o que é importante você trazer para essa bio aí do seu Instagram, faminto? É importante você trazer informações que gerem desejo. É importante você trazer informações que instiguem curiosidade do seu cliente, né? Que façam ele querer mais, que tenha ali uma pitada de tempero que só você tem. O que você tem de diferencial? Como que você gera desejo? Como que você gera curiosidade? Não precisa ser tudo isso, porque a bio é limitada também, tá? Então não precisa ser tudo isso. Principalmente se você atende com delivery em casa. Se você não tem um lugar físico para atender, então não faz sentido você colocar o seu endereço, por exemplo. E você pode explorar um pouquinho mais, colocando mais diferenciais, igual tá aparecendo aqui, ó. Vou até ler junto com você esse daqui, faminto. Tá aqui no computador. Então a gente tem lá, ó. Nesse Instagram tem um hambúrguer artesanal, né? Que é o nome ali, né? O Burger Blanco. Aí tá lá, ó. Não se trata apenas de hambúrguer. É uma experiência completa para o seu paladar. Só experimentando para entender. Olha que legal, faminto. Então, não entregou muito o jogo, mas ao mesmo tempo gerou uma curiosidade. Eu poderia trazer outros elementos dentro dessa bio. Então, colocar aqui o blend de carne que é trabalhado, se isso for um diferencial. O tempero, que é o tempero da casa. Só trabalhamos com produtos naturais. Então, isso são diferenciais, não trabalhamos com conservantes. Enfim, o que você tem de diferente que você pode e deve chamar a atenção do seu cliente aí na bio, logo de cara. Olha o outro exemplo aqui, como ele é mais superficial, como ele não gera nenhuma curiosidade. Tá lá, qualidade em burgers. E coloca o endereço. Você percebe que não instiga nada, não tem uma curiosidade, não tem um diferencial, não tem nada nessa bio. Ela foi completamente subutilizada nesse caso, né? Então, não cometa esse erro. Uma outra sugestão do que eu chamaria aí de uma bio que tende a trazer mais resultado é caso você tenha um espaço físico. Lembra, trabalhar com endereço não é
aqui a gente está dando um exemplo, não é um ponto errado. Não é errado você trabalhar com o endereço aí na sua bio, não. Mas você precisa colocar outros elementos na bio que despertem o interesse e chamem a atenção do seu cliente. Olha esse outro exemplo, né? Com uma bio que também é uma bio aconselhável. Aí tá lá, ó. Referência em hambúrguer artesanal. Guarulhos, São Paulo, coloca de onde é esse delivery. Aí, olha só o diferencial aqui, ó. Grelha a lenha e defumação. Então você já sabe que quando você pediu o hambúrguer aqui, a grelha onde vai ser preparado esse hambúrguer vai ter a grelha como se fosse uma churrasqueira, né? E o hambúrguer vai vir defumado, tem um outro sabor. Quem come sabe que tem outro sabor. E aí você aproveita esse campo da bio para colocar esse diferencial também, tá? E ali eu poderia ter colocado, ao invés de Guarulhos, São Paulo, colocar o endereço completo também. Fica ao seu critério, tá, faminto? E ainda dentro da bio, tem um outro ponto que chama atenção, que é qual? O ponto do link. Porque você tem um link também para você convidar o cliente para ele fazer um pedido. E nesse ponto do link tem muita gente que erra. Eu vejo muitos deliveries, perfis de deliveries, restaurantes, que nesse link acaba trabalhando com um link, por exemplo, de um link de iFood. E cara, você já teve todo o trabalho de trazer o cliente para dentro do seu Instagram. Você conquistou o cliente, chamou a atenção dele, mostrou ali os seus produtos, instigou o desejo dele, a ponto dele querer fazer um pedido com você. E aí quando ele vai fazer o pedido com você, o link que está lá é o link do iFood, por exemplo, ou qualquer outro marketplace. E você percebe que o iFood, nesse caso, ele não te ajudou em nada. Quem fez toda a venda, quem fez todo o processo de venda foi você, faminto. E aí, o link do iFood lá, a pessoa vai realizar a compra pelo iFood e o iFood automaticamente vai morder o percentual dessa venda que você acabou de realizar sem fazer nada. Então, o formato incorreto que a gente coloca aqui é trabalhar nesse campo aqui do link da sua bio, colocar links desses marketplaces. Não faz sentido você trabalhar com link desses marketplaces. O que a gente coloca aqui como sugestão? Como sugestão de link correto, você vai colocar aí o link do seu WhatsApp Business. Né? Para quê? Para quando o cliente for realizar o pedido com você, esse pedido ele vai direto para o seu WhatsApp. Então lá você tem um contato direto com o cliente, né? E é importante que você responda com rapidez, né? Com velocidade, não demora para responder não, tá, família? Então você tem um contato direto com o cliente, você consegue se comunicar, ter uma conexão maior e ainda no pós-venda você vai ter o contato desse cliente. Você consegue fazer um pós-venda, consegue guardar o contato e utilizar para estratégias futuras, coisa que você não consegue com esses marketplaces, dada a importância de você trabalhar de uma forma correta, integrando o Instagram e o WhatsApp. Então o link que você tem que colocar aqui não é o link do iFood, é o link do seu WhatsApp. Coloca o link do seu WhatsApp aí na bio do seu Instagram. Tá certo, famito? Então esse foi o nosso terceiro pilar, que é a bio. Passando um pouquinho mais para baixo da bio, agora a gente vai se deparar com os destaques do Instagram. Lembra, qual é a analogia que a gente está fazendo? O nosso Instagram é o nosso restaurante digital. Se o Instagram é o nosso restaurante digital, e aí eu tenho lá que a bio é a minha fachada, qual é a representatividade dos meus destaques aqui no meu Instagram? E eu diria para você, faminto, que os destaques do seu Instagram, ele é como se fosse o maître de um restaurante. Sabe qual que é o papel do maître do restaurante, né? Eu não lembro a última vez que eu fui no restaurante que tinha maître, mas a função do maître é a seguinte: quando você vai no restaurante e tem um maître, o maître é aquele que te dá as boas-vindas, que te recepciona. Então o que ele faz? Principalmente quando você vai pela primeira vez na casa, né, no restaurante. O que o maître faz? Ele te apresenta a casa, ele te apresenta como que funciona, né, o ambiente, o que tem de diferencial na casa, quais são os pratos, o cardápio, e ele inclusive traz até a sugestão da casa. O que ele recomenda para pessoas que estão chegando pela primeira vez. Porque, lembra, eu sou um cliente
cheguei, eu não conheço nada, eu estou completamente perdido. E essa recepção, esse acolhimento que o Metri faz é fundamental, faz parte da venda, né? E lembra, a gente não está só vendendo, a gente está encantando. Você fica encantado, fala, olha só que bacana. Você vai querer voltar mais vezes lá. E qual é o Metri? Quem é o Metri no seu Instagram? O Metri do seu Instagram são os seus destaques. Então você tem que trabalhar com os seus destaques como se fosse essas boas-vindas que o seu Instagram faz, principalmente para quem está chegando de novo no seu Instagram. Então, você tem alguns destaques que são obrigatórios aparecerem aí embaixo, porque eles fazem parte desse ritual que o Metri faz para acolher quem está chegando. E quais são esses destaques que são obrigatórios aí no seu Instagram? Eu coloquei aqui quais seriam os 3 principais destaques, né? Então tem lá, primeiro destaque é o destaque de quem somos. É difícil encontrar esse destaque do quem somos em muitas das análises que eu faço em Instagram. E qual que é a importância desse quem somos? Lembra? Primeiro, a imagem, né? Vai ser a sua imagem, a sua foto, para você se conectar com esse cliente. Agora é mais um momento onde você tem que reforçar essa conexão. O cliente parece que não, mas a gente é viciado em histórias. A gente gosta de entender histórias. O que aconteceu? De onde esse delivery, esse restaurante que você tem aí, Faminto, ele não surgiu do nada, né? Do nada você acordou e falou, ó, eu quero abrir o meu restaurante, eu quero abrir o meu delivery. Não foi assim. Teve toda uma ideia. Você foi lapidando, trabalhando isso, de onde surgiu essa ideia. Às vezes é um casal empreendedor que queria empreender juntos e começaram a cozinhar, porque cozinhar era paixão, né? Sempre foi a paixão desse casal. Começaram a cozinhar e aí começou a ganhar notoriedade, começou a ganhar sucesso, começou a crescer e hoje são o que são. Por exemplo, tem várias outras histórias, outras ideias. Você, nessa parte do Quem Somos, você vai contar a sua história. A história do seu delivery, a história do seu restaurante, de onde ele surgiu, qual foi o ponto de start, alguma dificuldade que vocês enfrentaram, que você enfrentou, Faminto, no começo do empreendimento, que venceu aquela dificuldade e hoje é o que é. Isso é muito legal, foto de antes e depois. Ah, antes era assim. Se você tiver um lugar físico, né? Antes era assim. Aí você fez uma reforma e ficou assim. Coloca essas fotos lá no destaque. A galera curte. Gera conexão, gera autoridade, gera empatia, reciprocidade. É muito bacana, é muito poderoso isso. Coloca o quem somos nesse formato aqui de historinha mesmo, né? Historinha ali, contando do início até o ponto que você está hoje. Esse é um destaque obrigatório. Outros destaques obrigatórios, lembra, esse daqui é um Metri apresentando a casa, contando a história da casa. Agora, na sequência do que o Metri faria, aí aqui a gente tem mais 2 destaques que são obrigatórios. Você pode apresentar já o cardápio ou você pode apresentar primeiro o que a gente chama de prova social. O que é uma prova social? Prova social não é você falando do seu produto, são outras pessoas elogiando o seu produto. Falando, nossa, que delícia, eu comi lá e foi uma experiência única, né? Eu pedi, chegou quentinho, não chegou nada murcho. Eu compartilhei com a minha família, foi incrível. Então, são os seus clientes elogiando o seu atendimento, o seu sabor, o seu produto, enfim, os seus clientes falando por você, vendendo para você. E aí, nessa parte aqui, você vai colocar lá os depoimentos dos seus clientes. Tira print, se o seu cliente mandou vídeo, coloca vídeo, tá valendo tudo aqui, Faminto. É importante você colocar isso nos seus destaques e é obrigatório ter isso lá dentro, tá bom? Então esse é o nosso segundo destaque obrigatório. E o terceiro, óbvio, é o terceiro, que é o cardápio. Quem está chegando, que é novo e não conhece o cardápio, vai precisar saber o que ele vai pedir. Ou quais são as opções que ele tem ali para pedir. Só que aqui é um detalhe, Faminto. Você não vai colocar o cardápio com fotos mais do mesmo. Procura trabalhar com vídeos. Né? Se você tem aí uma pizza, hambúrguer, mostra você cortando esse hambúrguer com a mão, a pizza com o queijo puxando. Se você trabalha com sobremesa, chocolate, o chocolate derretido ali em vídeos, pequenos vídeos, né? Então ali nos destaques você tem 15 segundos para cada um dos destaques. Procura trabalhar com vídeos ao invés de trabalhar com imagens estáticas.
o vídeo desperta outras sensações aí no seu cliente, e tem um outro vídeo que a gente vai fazer aqui no canal só falando de como despertar, como gerar desejo no seu cliente. A gente vai aprofundar nisso daqui. Mas para agora, você precisa entender que se você trabalhar com vídeos aí no seu cardápio, vai trazer um resultado bem mais eficiente do que se você trabalhar com imagens estáticas, tá bom? Então esse daqui são os nossos 3 principais destaques. É o destaque principal, não pode faltar isso aí no seu Instagram, faminto. Outros destaques que você poderia adicionar é um destaque, por exemplo, de bastidores, mostrando um pouquinho de como é preparado o alimento, às vezes mostrando a casa, né? Se você tiver um espaço físico, mostrando os ambientes da casa, como que é. Aí, esses já não são mais obrigatórios, tá? Mas se você quiser dar uma incrementada, vale a pena. E aí você tá vendo aqui nos lados também, você tem de um lado trabalhando esses 3 destaques obrigatórios, coloca ali uma capinha bonitinho, apresenta isso aí no seu Instagram, de acordo com a sua identidade visual, vou falar um pouco mais sobre isso já já. E do outro lado você tem um jeito errado de trabalhar também com os destaques, ou na verdade de não trabalhar. Você não coloca lá, subutiliza esse espaço também. Não cometa esse erro, faminto, lembra? É o seu restaurante digital que você está abrindo as portas dele para o seu cliente. E aí, para fechar, o nosso 5º pilar é o pilar das postagens. Essa é a parte, uma das partes mais importantes, faminto, que eu quero falar aqui com você. Por quê? Nessas postagens é a impressão que você vai causar aí para o seu cliente. Se a sua casa está bagunçada, né? Se o seu restaurante está sujo, está desorganizado, são as suas postagens principalmente que vão passar essa impressão para o seu cliente. Então, como você trabalha com o seu Instagram de uma forma que você mostre que a sua casa está organizada, que o seu restaurante digital está limpinho, está pronto para receber o seu cliente? Como você trabalha com isso? Esse momento de trabalhar com as postagens, o primeiro ponto que você precisa evitar, mas assim, primeira coisa, anota em letras grandes, garrafais aí no seu caderno, faminto. Primeira coisa que você precisa evitar é o que a gente chama de panfletagem digital. O que é essa bendita dessa panfletagem digital? Panfletagem digital, sabe quando você está andando na rua e aí você passa na frente principalmente de uma ótica, casa de compra e venda ouro, essas coisas assim, e sempre tem alguém lá na portinha te entregando um panfleto, dentista, né? Dentista também tem muita panfletagem. Aí a pessoa vai te dar o panfleto e você fala, não, você nem quer pegar o panfleto, né? Parece que ela tá ali te oferecendo alguma coisa, não quero. Você não pega aquele panfleto, tal é o ranço que você tem. E aí, esse ranço que a gente tem da panfletagem no ambiente físico, né? A gente também tem esse ranço no mundo digital. A gente não gosta dessa informação maçante de compra toda hora. Compra de mim aqui, ó. Compra, eu tenho promoção. Hoje é 2 por 1. Aqui tem promoção, tem combo, isso, aquilo. Toda hora essa comunicação, ela cansa. Você não cativa o seu cliente. É cansativo, você não gera conexão. Você não gera reciprocidade. Chega uma hora que aquele cliente ele para de acompanhar as suas redes sociais porque é tão chato, né? Você é tão insistente, tão chato, tão insuportável que ele não olha mais para o seu Instagram e você acaba perdendo vendas digitais ali. Então isso não pode acontecer, faminto. Para você evitar isso, você tem que evitar o que a gente chama de panfletagem digital. E olha só o exemplo que eu estou te dando aqui do que seria um formato, um modelo de panfletagem digital. Olha, sente a impressão que esse feed ele te dá. A partir do momento que você está olhando para ele. Vou até olhar aqui para o computador. Ó, a primeira postagem lá, primeiro você tem uma pizza quadrada, você tem um lanche ali com uma Coca-Cola. Tá lá, combo 2, R$3,90. Aí já está te oferecendo um combo. A segunda imagem é uma imagem nada atrativa. É uma imagem muito feia. Ela não desperta desejo nenhum. Parece um lanche que foi pisado ali. Você não está trabalhando ao seu favor aqui, faminto. Você está jogando contra, na verdade. Olha que lanche feio. Não tirem imagens assim. Não trabalhe com imagens assim. Isso não gera desejo e isso vai afastar o seu cliente. Mas aí, não satisfeito, você já na próxima postagem vem. Quinta-feira, promoção. Hoje é grátis. Grátis até às 8 horas.
né? A outra postagem depois é mais um lanche feio, que também não desperta desejo. E depois você tem uma sequência de promoções, de combos, de valores, que nem dá, ó, é muita informação, fica perdido ali, você não consegue nem saber para onde você olha direito, né? Depois você tem um lanche lá no cantinho, que é um lanche todo bonitinho, todo arrumadinho. E aí você sabe, pelo perfil, olha como é fake, como você transmite, esse perfil está transmitindo, no caso, uma informação de falso. É algo que não desperta desejo. Porque esse lanche que está lá no cantinho no final, a gente sabe que não é o lanche que é oferecido. O lanche real mesmo é o lanche lá de cima, da primeira imagem. Feio, amassado, não é nada apetitoso. A gente sabe que o lanche lá da ponta, lá embaixo, não é o lanche que a pessoa oferece. É um lanche de uma imagem de um banco de dados que ela pegou ali para ficar bonitinho no perfil. Então, aqui a gente está levando ao extremo, Faminto. Mas muitos Instagrams que a gente analisa aqui, que eu avalio junto com o nosso aluno, eles aparecem assim com a tal da panfletagem digital. É um pouco contraintuitivo, mas o que eu vou falar aí vai fazer sentido em algum momento para você, que é o seguinte. Anota aí também essa frase, Faminto. O maior erro que você pode fazer no seu Instagram, né, para vender o seu produto, é querer vender o seu produto. Esse é o maior erro que você pode cometer. Como assim, Blanco? Para vender o meu produto, o maior erro que eu tenho é querer vender o meu produto? Exato, Faminto. Esse é o maior erro que você pode cometer. Porque não se trata só de venda. Quando você pegar, entender a lógica do jogo, você vai ver que a venda ela é uma consequência de toda uma construção que você já fez. Você faz ali uma construção onde você desperta o desejo, trabalha com fotos atraentes, apetitosas, né? Você mostra sabor, trabalha com o desejo do seu cliente, aí sim o pedido vai ser uma consequência. Agora, se você fica lá toda hora, compra de mim, compra de mim, compra de mim, é a mesma coisa que você tá namorando, nem é nada sério, e você fica com a pessoa. E aí, quando a gente vai casar? Vamos casar logo? Ah, melhor garantir a data do casamento. Sendo que aquela pessoa nem tá afim de casar, né? Você vai parecer como um chato, aquela pessoa, ó, vai se afastar de você, assim como o cliente, se você tiver nessa pegada da panfletagem digital, o cliente vai se afastar de você. Então, esse formato aqui de combo, ó, não tem uma identidade visual nas postagens, né? Se você tem uma marca, essa marca tem uma identidade visual, tem cores específicas, tem um formato de letras. A gente vai trabalhar sobre isso em um outro vídeo, tá? A gente não vai explicar muito aqui não. Mas para você ter uma ideia de que uma marca é constituída por isso. E aqui você nem sabe de que marca se trata. Tá certo, Faminto? Então, não cometa esse erro. Qual é o formato correto, então? Como que a gente pode trabalhar com a nossa marca lá dentro do Instagram? E aqui agora eu tô te mostrando um Instagram que trabalha com alguns elementos diferentes. Ele trabalha com 4 elementos diferentes que eu quero trazer aqui para você nas suas postagens, tá, Faminto? Quais são esses elementos que tem aqui nesse Instagram, que é um Instagram melhor trabalhado, um Instagram que não fica, né, com aquela questão da panfletagem digital, com a venda a todo custo. Não é um Instagram assim. Tem uma outra pegada, um outro perfil, e é isso que a gente vai ver junto agora. O que você precisa entender, Faminto? Quando você vai fazer uma postagem no seu Instagram, essa postagem a gente precisa trabalhar com estratégia. Ela tem que ter um objetivo. E quais são os 4 principais objetivos quando você vai realizar uma postagem? O primeiro objetivo é gerar desejo no seu cliente. Aquela postagem que você está fazendo, ela não precisa ter a venda propriamente dita num primeiro momento, mas ela precisa gerar desejo. Você precisa trabalhar com alguns elementos que gerem, instiguem desejo desse cliente. E aí, de novo, vai ter um vídeo só falando de como gerar desejo do cliente. Aqui eu estou colocando que uma postagem precisa gerar esse desejo. É um dos objetivos, tá? O segundo objetivo, Faminto, quando você vai fazer uma postagem, essa postagem ela pode ser uma postagem que reforce a sua autoridade, reforce a sua marca, tá? Então, é um outro objetivo que você pode fazer quando postar ali no seu Instagram. Um terceiro objetivo é
fazer a venda propriamente dita. Ali sim você está postando para vender. Você está postando para realizar uma venda, para o cliente fazer um pedido com você. Terceiro objetivo. E o quarto objetivo é intensificar o relacionamento com o seu cliente. É quando você se conecta mais com ele, entende o que ele quer, entende o que ele está procurando, e aí você procura se aproximar desse cliente a partir das suas postagens. Percebe que cada um desses objetivos não precisa eles estarem todos na mesma postagem. Cada postagem pode ter um desses objetivos. Mas aqui nesse perfil desse Instagram, olha só que legal. Você tem ali postagens com hambúrguer, né? O hambúrguer na mão, ou a própria carne ali, mostrando a procedência, mostrando que é um produto de qualidade. E aqui eu estou reforçando a minha autoridade, a autoridade da minha marca, mostrando que eu só trabalho com produtos de qualidade. Essa é a minha pegada. E aí eu estou mostrando isso lá no meu feed. Não só isso, a postagenzinha ali, onde está a foto, né? Eu estou reforçando também essa minha autoridade, estou me colocando como à frente da minha marca, gerando mais conexão com o meu cliente. Olha que importante isso. Eu tenho outras postagens aqui trazendo conteúdos, explicando para ele dessa questão da procedência da carne. Então, de onde ela é tirada do boi, coloco ali um gráficozinho, né? De onde ela é tirada do boi, ou coloco ali os pontos da carne, instigando um pouquinho mais ele. Cada uma dessas postagens tem um objetivo muito claro em si mesma. Reforçar a marca, reforçar a comunicação, o que eu ofereço. E ó, de todas essas daqui, tem uma lá que é eles voltaram, né? Essa daqui é para fazer venda. Essa daqui é uma postagem para fazer venda, mas ó, percebe dentro do perfil que não são todas as postagens que você fica lá exaustivamente querendo fazer uma venda para o cliente. Não é assim. Você está mostrando para ele que você tem uma marca, você tem autoridade, você tem qualidade e que a venda vai ser uma consequência, porque você já despertou esse desejo no cliente. Então, trabalhar com esses 4 objetivos das suas postagens é fundamental para você construir um Instagram realmente de sucesso aí no seu delivery, aí no seu restaurante. Show de bola, faminto? Então, essas dicas que a gente trouxe aqui, esses 5 passos, né, esses 5 pilares para esse Instagram de sucesso, aplica cada um desses pilares aí no seu Instagram que você vai sentir na pele, na prática, a diferença que vai gerar. Um Instagram com panfletagem, mal organizado, uma casa bagunçada, com uma casa limpa, organizada, que gere desejo, que se comunique com o seu cliente. Você vai sentir isso na pele, faminto. Coloque isso daqui, coloque seus comentários aqui embaixo também. Eu quero ver você colocando isso na prática. Se você tiver alguma dúvida, também coloca a sua dúvida aqui. E não esquece também, família, além de colocar suas dúvidas aqui, segue o nosso canal, curte o vídeo, compartilhe esse vídeo com outro faminto que vai fazer sentido também. E eu tenho certeza que o seu Instagram vai ser um antes desse vídeo e um depois desse vídeo, rumo aí a faturar 3 vezes mais com o seu delivery ou restaurante. Show de bola? Então te vejo no próximo vídeo, te vejo no topo. Até lá!